Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde vocês estiverem, né? E mais um vídeo aqui, né? Dessa vez, né? Fatos históricos, né? Que entraram para a humanidade, né? De uma certa forma, assim, entrou na humanidade, a gente aprende na escola, né? Ou até mesmo no cursinho, na faculdade, né? E dessa vez, né, com esse quadro aqui, eu contando um pouquinho de cada coisa, cada monumento, ou guerra, tanto faz, né? Ou até mesmo União Soviética, às vezes, né? Tô aqui, né, para falar um pouquinho, né, sobre a história da Catedral Notre Dame, né? Vale lembrar que essa catedral, né, Notre Dame, né, ficou conhecida após o desenho, né, o desenho da Disney, a animação O Corcunda de Notre Dame, né? Quem nunca assistiu esse desenho da Disney clássico, recomendo vocês assistirem esse desenho com cor de Notre Dame, que não é da, que nunca assistiu, assiste, porque é legal, né? Tem duas dois filmes do Corcunda Notre Dame, tem o 1 e o 2, né? Então quem quiser assistir os dois filmes, fica a dica, né? Porque tá disponível, eu acho que tá disponível até no Disney Plus, né? E dessa vez, né? Não tô aqui para falar do Corcunda de Notre Dame, a animação, mas é uma referência sobre a história da Catedral de Notre Dame, né? Uma referência, é uma coisa que colocou o nome da catedral em alta, né? Até hoje é referentemente em alta, né? E dessa vez, né, vou contar um pouquinho sobre a história dessa catedral, né? Que infelizmente nós sabemos que em 2019, né? Há pouco tempo, né? Teve um incêndio, né? Um trágico incêndio na Catedral Notre Dame, né? Uma fatalidade, né? Então eu vou contar um pouquinho sobre esse incêndio e no final desse vídeo, gente, eu vou colocar uma animação em 3D da catedral, né? Do passo a passo, do quando fizeram ela, quando construíram ela e até chegar o dia do incêndio, né? Do fatídico dia, né? E vale lembrar que a catedral até hoje está interditada, né? Para passar por reformas e também até mesmo para tentar arrumar o estrago do incêndio, né? Então, depois da vinheta, vamos falar um pouquinho sobre a Catedral de Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame é uma das mais antigas catedrais francesas do estilo gótico até hoje. A catedral surge internamente ligada à ideia do gótico no seu esplendor, ao efeito claro das necessidades e aspirações da alta sociedade. Há uma nova abordagem da catedral como edifício de cantaco espiritual. Não sei se a pronúncia é essa, viu, gente? Se acaso eu pronunciar alguma coisa errada aqui, é porque eu falei errado mesmo, porque eu não sei pronunciar direito, tá? A arquitetura gótica substituiu as paredes grossas das igrejas românicas por colunas altas e arcos capazes de sustentar o peso dos telhados da catedral, né? Em 15 de abril, né, de 2019, né, a catedral foi atingida por um incêndio causado pelo teto. No dia do acidente, as causas do fogo ainda eram desconhecidas, mas embora se suspeitasse de que se tivesse a ver com as obras que estavam
em curso na época, estava em percurso de restauração, acho que na época estava em restauração alguma coisa do telhado. E vale lembrar, gente, que essa catedral aí específica de Notre Dame, né, demorou um maior tempão, não foi 1 ano, 2 anos de construção lá no prédio, né, que é a catedral. Demorou bastante. Segundo estudos e também pesquisas dos historiadores, né? Segundo eles falam que demorou mais ou menos 10 anos, entre 10 a 15 anos, até a catedral ficar 100%, até 100% pronta, né? Até a gente conhecer pelas fotos das imagens da internet ou algo do tipo, né? E vale lembrar que ela além da catedral de ser bastante bonita, né? Ela traz algumas lendas, né? Que eu não vou citar aqui porque é pro outro vídeo, né? Caso vocês querem que eu conte alguma lenda envolvendo a Catedral de Notre Dame, né? Ela envolve lendas, mitos, teoria das conspirações, né? E vale lembrar que algumas partes da construção da Catedral de Notre Dame, alguns objetos, né, de decorativos, né, como aquelas que eu falei agora, aquelas estátuas de Mandrágora, não se pronuncia, é Mandrágora, ou tem referência ao inferno, de uma certa forma. Eu não sou católica, então eu não sei se a pronúncia é essa. Não, metade foi cuspida, foi feita, as estátuas foram feitas na França, metade, algumas nem foram feitas na França, metade foi feita em outra cidade. E vale lembrar que a construção demorou entre 10 e 15 anos para ser finalizada, né? E é claro que hoje em dia a Catedral de Notre Dame, por conta do incêndio, né, que foi uma coisa trágica, até hoje tá fechada por temporariamente, né? A catedral tá praticamente interditada temporariamente, sem visitações por conta desse incêndio. E a perda e também a perda da catedral custa milhões, né? Custou milhões para o governo francês. Porque vai lembrar, quem assistiu, quem acompanhou a saga do incêndio, falou que a perda foi de milhões de euros, né? E para conseguir dinheiro para consertar o estrago do incêndio, né, precisou de mais dinheiro, de mais euro. É vale lembrar que vários países na época doaram uma quantia de dinheiro para conseguir recuperar a catedral, porque foi uma comoção na época. Os franceses ficaram chocados pelo incêndio, né, porque é uma perda triste. Praticamente a catedral, na minha opinião, lá de Notre Dame é um símbolo na França. A primeira coisa que a gente pensa na França, se após visitar ela, é a torre e depois é a catedral. Mas foi uma perda. Mas a causa do incêndio foi o que eu falei agora. Foi por conta supostamente, das reformas que estavam fazendo no telhado. Algumas acham que é por conta disso. Por causa das reformas, do telhado, tal coisa, e rolou incêndio. Deixou alguma coisa ligada e rolou incêndio no telhado. Algumas não, alguns acham que é alguma pane elétrica. Uma pane elétrica na catedral e que causou incêndio. Então, gente, esse foi o vídeo por aqui. Então, a gente se vê em algum próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui no final, não aqui no vídeo, uma animação em 3D da Catedral de Notre Dame, tá? Então, a gente se vê em algum próximo vídeo e falou!